Olá, já estamos criando o hábito de nos encontrarmos aqui todos os sábados para mostrar a história que liga um município ao outro nessa região do estado de São Paulo, a região metropolitana de Ribeirão Preto. Já fomos a Brodowski de Portinari, Jardinópolis da Festa da Lapa, a Dumont do Rei do Café Henrique Dumont e do seu filho Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, e hoje vamos viajar para São Simão de Marcelo Grasma. Prepare-se, eu me surpreendi com tanta história que o município tem para contar. Para chegar a São Simão pela rodovia principal, tendo saído de Ribeirão Preto, é preciso passar pela Praça do Pedágio. Todas as cidades anteriormente visitadas eram vizinhas de Ribeirão Preto. Nosso trajeto nunca ultrapassou a 20 minutos. Hoje, diferente disso, nós vamos tomar um sentido contrário, pela Anhanguera, rumo à capital paulista, São Paulo. De Ribeirão Preto a São Simão são aproximadamente 51 quilômetros, que a gente pretende percorrer em 47 minutos. Bora lá? São Simão é uma das cidades mais antigas dessa região. Muitos não sabem, mas Ribeirão Preto pertenceu ao município. Essa é uma das histórias que a gente vai contar. Tem também aquela da Proclamação da República, da Revolução de 32, do conde que escondeu um tesouro e tantas outras. Aguenta aí que já já a gente chega. Perto de completar 200 anos, o município de São Simão está se preparando para renovar. Por isso que a nossa primeira parada no município se deu aqui nesse parque ecológico, que é a ligação mais intrínseca entre a necessidade de renovar e a ecologia, o ecológico, o eco. É por isso que a conversa começa com a Ana Paula, que é diretora de Educação e Cultura do município e escolheu esse lugar para nos receber. É essa referência que você faz ao lugar, né? Como uma busca de renovação nessa cidade que é uma das mais antigas dessa região do interior do estado de São Paulo. Um prazer imenso estar visitando o seu município. Obrigada por nos receber. Uma honra, né, poder receber vocês aqui hoje, estar aqui representando o nosso município. Esse ponto de partida, né, aqui o Parque Ecológico, ele vem de encontro com esse momento histórico que a gente está vivendo e apresentar realmente o novo. São Simão, uma cidade pequena, simpática e tão acolhedora, cercada pelas serras, com uma natureza tão exuberante. Nada melhor que a gente iniciar a nossa conversa por aqui. Nessa pegada de juntar história, cultura e meio ambiente, as escolas é que estão se colocando à frente desse processo. Você contava que tem escolas todas que fazem compostagem, tem uma escola especialmente que trabalha como a Escola das Águas. Que iniciativa é essa? Nossas escolas realmente levam muito a sério essa questão do trabalho da educação ambiental. Vou citar, por exemplo, a escola Marcílio Bondesan, que é uma escola municipal, que ela recebeu o título de Escola Guardiã das Águas pela empresa International Paper, por ter sido a escola que mais projetos desenvolveu com relação ao uso consciente da água. Mas para contar essa história de quase 200 anos, é preciso voltar no tempo, e é isso que nós vamos fazer. Dos relatos de Fausto Pires de Oliveira aos documentos e pesquisas, não há divergência em relação a como tudo começou. Nós vamos ter aqui o modo de vida dos índios caiapós. Então, eles viviam também ali no leito do rio Tamanduá. Diz que as tribos são grandes e aqui as roupas, usos, cestos, tudo feito por eles. Mas depois eles acabam sendo exterminados pelos bandeirantes. Diz a tradição, né? A tradição, porque aquilo que não está no papel a gente traz por tradição. Mas o Simão da Silva Teixeira,
que era um bandeirante, vamos dizer assim, né, o termo que ele cabe bem, ele tinha essa grande devoção por causa que foi batizado com o nome de Simão. E aí, caminhando aqui por estas terras, né, que era o cerrado que a gente diz, né, o próprio nome já diz, é dificílimo caminhar no cerrado. Ele, em determinado momento, ele se perdeu, começou a se desesperar, e disse que chegou num ponto que se ele achasse água e achasse condições de sair, né, para esse problema da perda no meio do cerrado, ele então faria de próprio punho uma imagem, ele esculpiria uma imagem de São Simão Apóstolo e faria uma capela em homenagem ao santo naquele lugar. Essa história que você contou é a mesma que está nesse conjunto de azulejos na parte de baixo aqui da praça principal? Sim, ali é uma visão ali assim bem realista. E mostra o artista que fez, inclusive ele mostra que até o Simão da Silva tinha escravos, né? Infelizmente nessa época, era uma época da escravatura, né? A abolição foi em 1888, então em 1824, todo bandeirante tinha na sua comitiva escravos, porque afinal de contas, né? Fora do maluco do bandeirante, quem é que queria acompanhar uma empreitada dessa? Quem fosse escravo, né? Localizado a 300 quilômetros da capital paulista, São Simão protagonizou importantes histórias que repercutiram nacionalmente. Há documentos que comprovam que o município foi o primeiro a proclamar a República. Então, São Simão foi a primeira Câmara a fazer uma sanção pedindo o fim da monarquia e início de uma nova forma de governo que seria a República. Aliás, eles queriam revisar o artigo 4 da Constituição vigente, que não mais, na mentalidade deles, cabia que uma sociedade continuaria como um único monarca líder. Atrás dessas portas, no Museu Histórico, eles guardam todo o acervo que conta a história da Revolução de 1932. E quem vai contar essa história pra gente é a Glória Carvalho, que está nesse processo de pesquisa já longa data. Qual é essa relação intrínseca entre a história da Revolução de 1932, especificamente o município de São Simão? É que aqui em São Simão saiu um batalhão. Foi formado mesmo um batalhão com 66 pessoas, né? E há registro dos que foram, quantos voltaram? Todos voltaram. Eba, que bom! Todos. Alguns foram feridos, mas eles vinham, se tratavam e voltavam. Mas a história aqui, que é mais interessante, é que nesse prédio funcionava uma escola normal, de meninas. E as meninas, elas querendo ir para a Revolução e não podendo, elas ficaram aqui cumprindo um papel de voluntárias, né? Conseguindo comida, ouro, tudo. E tanto que elas conseguiram, a gente tem aqui no jornal, de tanto que elas arrecadavam, que elas alimentavam outros batalhões. E elas ficaram aqui fazendo uniformes, tá? Foi tudo feito nesse prédio, nessa escola. E tinha um maestro aqui, que era o Ovidio Ciciarelli, ele fez uma música para a Revolução, que chama Marchar Paulista. E quando eles estavam indo para a Revolução, quando eles estavam entrando no trem, esse piano estava na estação, né, tocando a música. Uau! Como assim? A única música, a única marcha que foi feita em homenagem à Revolução, porque é essa Marchar Paulista, né, que foi feito pelo maestro, a letra também é de Simonense, e tocava quando eles estavam, foi tocando enquanto eles entravam no trem. Por que a gente tem um rádio? Porque na época não tinha um meio de comunicação, né? O telefone era muito difícil e o rádio já estava começando a ficar popular. Então esse senhor, que é o César Ladeira, ele tinha um programa. E se você quisesse saber notícias da Revolução, você escrevia ou mandava telegrama na época, né? E eles te davam uma resposta, tanto da família para o guerrilheiro, quanto do guerrilheiro para a família. Muitos municípios começam a contar a sua história quando a história começa. Agora, em São Simão, a história tem uma pré
história, com relevância, porque a gente consegue observar, né, artefatos ainda desse momento da pré-história. Como é que é isso? Qual foi essa preocupação de voltar nesse tempo? Não é uma preocupação muito comum. Há milhões de anos atrás, a nossa região era fundo de mar. E nós temos a comprovação disso aqui no nosso museu. Depois, artefatos da pré-história, e nós podemos aí catalogar os 3 grandes períodos da pré-história: pedra lascada, pedra polida e cerâmica. E o que é mais interessante do acervo de São Simão é que todas essas peças que estão aqui foram encontradas em sítios arqueológicos aqui de São Simão. Isso fez um importante arqueólogo, o Jacques Tichet, francês, caracterizar o nosso acervo como um dos melhores da América Latina, porque nós demonstramos os 3 grandes períodos da história. Aqui nós temos a comprovação que a nossa região aqui é fundo de mar, com os fósseis dos peixes da nossa região. Muitos imigrantes que vieram para o município de São Simão foram fotografados em máquinas como essas. Inclusive, essa foi fabricada por um imigrante. Fernanda, os imigrantes tiveram importância em vários locais da nossa região, mas em São Simão, pelo que a gente consegue observar, tinha imigrante de muitos outros lugares, né? Isso, e essa sala aqui do nosso museu, ela é uma sala em que a população tem um carinho muito grande, porque se identifica mesmo pelos seus descendentes, italianos, espanhóis, portugueses, russos, japoneses. Porque depois aqui, além de trabalhar nas lavouras de café, eles produziam os seus ofícios. Então eles foram padeiros, sapateiros, carpinteiros. Então muito da formação de São Simão se deve aos imigrantes e ao café. E no caso de São Simão, a mão de obra escrava foi frequente? A mão de obra escrava ou escravo aqui em São Simão foi a maioria da população e foi a mão de obra mais presente. São Simão, em estudos acadêmicos, tem assim uma relevância muito grande. É um número muito expressivo quando nós pegamos os inventários, as fontes históricas. A maioria dos fazendeiros possuíam muitos escravos. Do lado de fora do museu, uma referência histórica segue exibida em um dos cemitérios da cidade, no bairro Bento Quirino. As cruzes contam as mortes em um tempo em que pouco se sabia sobre a febre amarela. São Simão vivia o seu melhor período com o café e isso acaba estagnando e abandonando a nossa economia, porque causou a evasão de muitas pessoas. Quem não morria de febre acabava indo embora por medo da febre. Então nós vamos ter a primeira epidemia em 1896. Então não se sabia a forma de contágio, achava-se que era pelo contágio pessoa a pessoa. Então algumas medidas sanitárias da época, como colocar cal nos vagões do trem para as pessoas pisarem e fazer uma higienização básica, né, o distanciamento era feito. Mas nada disso adiantou, porque a grande causa dessa doença conhecida como doença paulista é o mosquito. Mas ninguém se fazia a limpeza dos rios, a parte sanitária para acabar com isso. Só depois, então nós vamos ter uma primeira grande epidemia, depois em 1895 a segunda leva que se mata muita gente, aí começa a se vir medidas do Estado para barrar essa epidemia em São Simão. Foi necessário, antes dessa segunda epidemia, a construção desse cemitério onde nós estamos, porque o primeiro cemitério havia lotado, foi feito até colocado cal, folhas de zinco nas laterais do cemitério para não ter a infiltração e essa água pudesse contaminar alguém, já que não se sabia o meio de contágio. Assim como em todas as cidades que a gente já visitou e com certeza nas que nós ainda vamos visitar,
a relação com a história de fundação dos municípios e todos os aspectos católicos e da igreja são temas muito intrínsecos. Em São Simão, isso está bastante exacerbado. Por isso, é impossível contar a história desse município sem visitar e conhecer o patrimônio religioso. Vamos fazer essa visita agora. A nossa igreja, então, ela é composta dessas pinturas que nós vemos, né? Aqui no centro, né, está a pintura do martírio de São Simão Apóstolo. Depois aqui existe uma outra pintura, né, da glória de São Simão Apóstolo, como se ele estivesse sendo carregado pelos anjos, né, e levado ao céu. E aqui, perto deste altar, que nós chamamos de altar-mor, está essa pintura desses anjos, né? Como que cantando os louvores de Deus, né? Essa paróquia é uma das mais antigas, ela está com 180 anos. Isso, é uma das paróquias mais antigas da Arquidiocese de Ribeirão Preto, ela foi criada em 1840. E eu gostaria muito de relacionar esse patrimônio que faz parte da Igreja e da Arquidiocese de Ribeirão Preto e faz parte da nossa cidade e da humanidade, né? Porque muitas pessoas que passam por aqui de outras cidades sempre querem vir e conhecer a nossa Igreja Matriz de São Simão Apóstolo. Porque este patrimônio também é um patrimônio espiritual. Na parte dos fundos da grande igreja, a gruta também demarca o espaço religioso. Um lugar gostoso, a comunidade passa que volta e meia a gente vê jovens, crianças, famílias, pais que trazem a criancinha para ver, né? E todo mundo reverencia aqui, é um lugar de muita religiosidade da nossa cidade. Do lado oposto da gruta, ainda nos fundos da igreja, uma pedra no formato de um dinossauro chama a atenção de quem visita a praça. A prefeitura queria, como toda a praça, tirar esse resto de pedra, você pode perceber, tirando essa cabeça que foi construída e o rabo, isso aqui já era um monte, um acumulado de pedras que eles queriam dinamitar para fazer canteiros, a exemplo da praça. Nisso, uma coisa está relacionada com a outra. Um sacerdote da cidade vizinha, italiano, Padre Pio Corso, ele era especialista e fazia grutas. Quando ele percebeu ficou sabendo que ia se fazer isso, ele disse naquela expressão, naquele italiano meio, né? Não, menino, né? Falou, não, qui tem o drago, né? Aqui tem um dragão. Mas como tem um dragão, padre? Ah, vocês não têm visão, criatividade. E aí ele mesmo se pôs à frente, né? E aproveitando as suas habilidades, construiu a cabeça, deu um arrematezinho nas patas, que nem precisou muito, porque essas primeiras aqui já são quase que naturais, né? E o rabo e pronto. Aí a comunidade entendeu que de fato era uma obra que já se perpetua aí há mais de 50 anos. O barulho do trem no passado era lembrado pela população de muitas localidades como uma métrica de fácil repetição. Ainda hoje tem quem se lembre das brincadeiras feitas com a expressão cata café, cata café, cata café. Era bem assim em São Simão. Um memorialista e um aposentado das ferrovias contam essa história em uma visita ao Museu Ferroviário no bairro de Bento Quirino. Em 1883, um homem, ele se chamava Jorge Fairbanks, ele era um médico, ele veio trabalhar aqui em São Simão. E ele percebeu o seguinte, ele percebeu que havia muito café, muitas fazendas de café aqui na região. Então ele falou assim, se eu construir também uma outra ferrovia que liga essas fazendas à Companhia Mogiana, nós vamos aumentar a produção de café, vamos facilitar a vida de todo mundo, vamos ganhar dinheiro. Então o que ele fez? Ele construiu uma ferrovia que teve vários nomes, ela começou com o nome de Companhia Melhoramentos, e depois, de nomes em nomes, ela chegou até o que é mais conhecido hoje, por Companhia São Paulo e Minas, Estrada de Ferro. Originalmente, esta ferrovia saía de trás da Igreja Matriz,
subia toda a Serra de São Simão, pegava o café lá em cima e descia e ia em direção à Fazenda Santa Maria e ia embora. Só que com o passar do tempo ele notou o seguinte, que era o traçado era sinuoso, tinha muita queda de barreira, então ele decidiu acabar com esse traçado, acabou com a ferrovia que saía de trás da Igreja Matriz e construiu o bairro de Bento Quirino e acertou com a Companhia Mogiana de construir esta estação. E aí então, dessa estação passou a sair dois trens. Os trens da São Paulo e Minas, que era do Dr. Jorge, e os trens da Companhia Mogiana. Qual foi o impacto, né, do momento em que tudo para de funcionar? O impacto foi terrível. Houve dois impactos. O primeiro impacto foi quando a São Paulo Minas saiu de São Simão. A hora que ela saiu, a cidade perdeu um monte de funcionários, então a cidade sentiu esse grande impacto. E o segundo impacto foi o seguinte, quando essas ferrovias passaram para a mão do Estado. Que aí veio o segundo impacto, que começou a decadência. E hoje o bairro de Bento Quirino não representa mais aquele local onde pujante, cheio de funcionários trabalhando. Por quê? Porque a ferrovia acabou. Mas a população tem prazer de contar essa história. Claro, né? Aqui é a história da cidade, né? O pessoal daqui do bairro de Bento Quirino, eles falam, nós somos quirinenses, né? Não, nem fala, apesar que aqui é São Simão, o pessoal não, quirinense, por quê? Porque tem orgulho do que foi. Hoje essa estação é sede do museu. Vamos lá conhecer? Vamos. Olha o museu aqui. Quando que o senhor começou a trabalhar na ferrovia? Eu comecei 19 de setembro de 1962. Eu nasci em fazenda, trabalhar na fazenda. Então quando vendeu fazenda ali, que era aí na Santa Terezinha aqui, aí nós viemos para a cidade. Aí me ofereceram essa vaga na escola, que é a escola profissional aí. Aí eu vim para cá. Na escola produziu todo o material e o conhecimento para depois trabalhar na ferrovia. Você tinha que fazer tudo, nós pegar a mola velha de vagão, as molas ruins, tinha que endireitar para aprender. Trabalhei 31 anos. Do lado de cá nós temos 2 telefones, mas esses telefones tinham uma função diferente, não tinha? E aí isso aí era o staff. Ele vai sair... Então todo o controle para um trem não bater com o outro era daqui? Esse aqui. Esse aqui já ia para outra estação. Ainda com grandes áreas rurais, o município de São Simão está rodeado de fazendas, entre elas esta de propriedade do governo do estado de São Paulo, que guarda expressivo patrimônio arquitetônico do período áureo do café. Essa casa, ela vai ser remontada dos primeiros anos de formação de São Simão, antes mesmo de se tornar uma cidade. Quando Simão da Silva, nosso fundador, chega aqui, pelos anos de 1824, ele toma posse dessa área como pertencente ao seu patrimônio. Depois, com o passar do tempo, da evolução administrativa da cidade, essa região ela é comprada por uma pessoa muito importante da cidade, o coronel Cláudio Lousada, que ele foi prefeito, né, intendente de São Simão. E aí tem um mito popular, que obviamente não há referências históricas, documental, da verdade, mas que todo mundo acaba brincando com essa história de que ele teria enterrado um tesouro na fazenda. Isso, aí nós temos passagens de vendas dessa fazenda, passagem de mão de obra da escrava para os imigrantes, construção das colônias aqui também nessa fazenda e a última venda que é para este conde, o Ribeiro do Vale. E conta-se essa passagem, que ele, por temer ficar sem essa riqueza pelo fim e o do café, né, a baixa do preço do café, ele teria escondido esse tesouro. Nunca se achou esse tesouro. Mas se procurou? Se procurou muito. Vasculharam, né, para procurar esse tesouro. Hoje ela é uma propriedade do Estado de São Paulo? Hoje ela é uma propriedade do Estado de São Paulo e nós aqui como Fundação Cultural Simonense, juntamente com a Prefeitura Municipal, estamos aí tentando novos projetos para uma possível restauração e um novo ponto cultural para a cidade.
Logo que chegamos, antes de identificar qual era a árvore plantada por Dom Pedro, essa já tinha chamado a minha atenção pela sua beleza e dimensão. Ele teria ido inaugurar um ramal da Mogiana, em São João da Boa Vista. Ele, em meados lá de outubro de 1886, ele primeiro passa por lá e vem a São Simão. Isso ele ficou durante todo o dia. Anoiteceu, ele foi convidado, né, a passar essa noite aqui nesse casarão. E em algum desses momentos, né, não se sabe se foi no outro dia ou antes, ele teria plantado essa árvore. De um lado a natureza e do outro a fé. Esses são os dois motivos que levam as pessoas até ao ponto mais alto do município. A gente está aqui no cartão postal mais importante para o nosso município, né, para toda a nossa população. O cruzeiro que é visto por todas as cidades da região que passam pela rodovia. E aí ele foi idealizado pelos padres redentoristas quando estava chegando o fim da missão deles aqui em São Simão. Então eles pediram para a empresa São Paulo e Minas a doação de uma cruz de madeira para eles deixarem marcada a passagem deles por aqui. E eles conseguiram a doação de uma cruz de 7,5 metros de braço, 14 metros de altura. E no dia 28 de outubro de 1957, dia do aniversário de São Simão, saía em procissão da Igreja Matriz essa cruz que subiu nos braços, né, do povo, com uma procissão com cerca de 2.000 pessoas. Chegando aqui, ela foi montada e plantada carinhosamente e desde então segue sendo para todos nós um monumento religioso, de peregrinação e também de turismo. Depois da cruz colocada aqui, remetia muito à imagem de que se lembrava muito do Calvário de Cristo, com as estações da Via Sacra. E tinha uma religiosa em São Simão, a senhora Catarina Mirra, que idealizou uma Via Sacra. E ela conseguiu 14 famílias simonenses que gostaram da ideia dela, né? E cada família pagou a construção de uma estação da Via Sacra. E a partir de então, no ano de 1964, foi feita a inauguração da Via Sacra e tradicionalmente se faz a procissão na Sexta-feira Santa, onde milhares de fiéis acompanham a procissão com um ato, né, de devoção à cruz de Jesus. O ecoturismo é uma área em expansão no município. Existem muitas trilhas e passeios de tirar o fôlego, pela beleza da natureza e pelo esforço do físico. Você faz a trilha acompanhada. É uma rotina e as pessoas curtem esse trajeto? Com certeza, Adriana. As pessoas tinham só 2 lugares para caminhar em São Simão, que era a Prainha Tamanduá, a Avenida. E aí olhamos que esse morro tem um atrativo legal. Conseguimos provar que dá para fazer uma trilha aqui no Morro de São Simão. Está um sucesso. Fizemos a trilha demarcada, é autoguiada. A pessoa vem caminhando nos 3 quilômetros, vem curtindo a paisagem linda. Chega nessa árvore aqui, que é a paineira, de tardezinho, um pôr do sol maravilhoso, Adriana. Qual é o maior desafio no percurso da trilha? O maior desafio do percurso da trilha, Adriana, é a subida. Que ela foi medida, ele é nível médio. Nível médio quer dizer que tem lugar difícil, tem lugar fácil. Então, os 300 primeiros quilômetros da trilha, ela tem a subida. Então, a pessoa que não é acostumada, ela tem que condicionar, se preparar para andar na trilha dela. Porque se a primeira vez que ela for, ela vai sentir o cansaço e não vai conseguir curtir a natureza. Então, a pessoa tem que estar condicionada e o maior desafio é a subida. Depois é só reta e descida e curtir a paisagem. A minha única opção é a pé ou eu tenho trilhas de bicicleta por aqui também? Com certeza. São Simão, ele expande o ecoturismo, né? Está florando o ecoturismo. Onde você vê em São Simão, você tem trilha de bicicleta, tem trilha a pé, tem trilha de cachoeira, tem aqui atrás uns paredão que dá para fazer rapel, tem também atrás um lugar que dá para fazer parapente. Você pega agora depois um pouco de terra batida, depois você vai pegar o Mirante do Cruzeiro, que é lindo também, o pôr do sol dali, a paisagem linda. Depois você vai pegar uma descida de asfalto, né? Quem vem uma vez, vem a segunda ou não? Com certeza, vai adorar. E o convite agora é super especial para a gente conhecer
o Museu Casa de Marcelo Grasma. Essa casa ela foi construída em 1905, né, início do século XX. Então, ela tem toda uma estrutura alemã, né? Eles trouxeram lá da Alemanha, da vida deles, da tradição, da herança, toda essa arquitetura incrível. Por isso que essa casa se destaca, é a única na cidade. E foi aqui, nesta casa, nessa cidade, São Simão, que ele teve a inspiração artística. Aqui você pode ver os instrumentos, né? Não sei se dá para ver legal, os instrumentos de trabalho dele. E ali do outro lado a gente tem outros materiais. Olha aqui, uma xilografura, né? Em chapa retangular, apresenta um trabalho minucioso e requintado com a obra porcentagem de cinzas. Olha só, mais uma vez, essa obra fantástica, né? Parece que você está vendo, às vezes, não definido, um homem, de repente, um animal ou algo não definido, fantástico. Esse teatro, que leva o nome de Carlos Gomes, é de 1890. Quando eu paro para pensar, eu vejo quanto pouco provável era, numa cidade pequena do interior do estado de São Paulo, ter um teatro como esse. E a curiosidade aumenta para a gente tentar entender o que acontecia aqui, naquele momento do começo da história desse teatro. Olha, Adriana, esse teatro nasce por um ato de amor, um ato de saudade. A família Grasman, o senhor Martins Grasman, avô do nosso grandioso artista Marcelo Grasman, né, com saudade de sua terra natal, né, do seu país, Alemanha, onde tinha teatros como esse, resgata essa memória e resolve construir, próximo à sua casa, este teatro. E por falar em artista, uma prata da casa de São Simão é o Franco Júnior, que está aqui para conversar para a gente e contar um pouco da sua trajetória. E a sua arte musical acabou te levando, né, para outro lugar, deixando São Simão para trás. Essa experiência dos grandes palcos, né, viajar o Brasil, você acompanhou, fez parte da banda RPM. Conta isso para a gente. Ah, sim, foi uma experiência inacreditável, assim, foi muito legal. Eu fui para São Paulo tocando com o Kiko Zambianchi, de Ribeirão Preto, né? Então, era o Kiko Zambianchi. No RPM, daí eu passei a ser parte da banda. Então, dava entrevistas, participava dos programas, né? Era outro. Então, foi a minha experiência sendo de uma banda de rock mesmo, né? Essa parte que foi interessante no RPM. Mas, entre tudo isso, voltar para casa foi inevitável? Foi necessário. Então eu estava muito cansado de São Paulo, realmente eu já não estava aguentando mais, eu estava já muito cansado, eu queria voltar para São Simão e foi a melhor coisa que eu fiz, porque aqui a gente consegue, a produção acaba sendo maior que em São Paulo, porque você tem muitos contatos, muitas pessoas, né? E o interessante é que as pessoas que eu trabalhava lá estão vindo até aqui para trabalhar comigo. Essas muitas atrações garantiram o reconhecimento de São Simão como município de interesse turístico. Hoje, o Contour funciona com 12 cidades da região, sediada aqui em São Simão, que seria a ADETUR, que é a Agência de Desenvolvimento de Turismo Regional, que é obrigado a ter para poder ter acesso à Secretaria de Governo. Isso é um ponto comum entre vocês, esses municípios, né? O turismo, a busca de intensificar o turismo. E integração de turismo. São todos municípios que já são, a maior parte deles míticos, que não são, já estão pleiteando. Outros já são instância turística. Então é um bloco bem forte aqui na nossa região de Ribeirão Preto. E o município faz parte do Caminhos da Fé? O município faz parte do Caminho da Fé faz tempo, inclusive foi reorganizado o Caminho da Fé agora, com trechos menores, saindo do Sertãozinho até Tambaú, que seria o trecho Padre Donizete, lá de Tambaú. Então são blocos menores. A pessoa que não tem condições de fazer o Caminho da Fé até Aparecida do Norte pode fazer os trechos menores, os ramais, e vai integrando as cidades, né? Entre as tradições de São Simão, tem uma receita de família de geleia de mocotó.
Essa tradição vem de pai para filho? Como é 70, que é? né? 70 São anos? 70 anos que em 1950 eles vieram para cá montar uma fábrica de doces. Seria outros doces, seria em geral, seria cocada, doce de abóbora, tudo. Tá, mas quem são Aí, eles? São seus avós? São meus pais. Seus pais. E vem de onde? Vieram de São Joaquim da Barra, mas meu pai já tinha raízes aqui. Ah, que tá. era a família Machado, ele já vivia. A minha mãe que era de São Joaquim da Barra. Aí eles vieram para cá e montaram a fábrica de doces. Tá. Doces Gina, que a minha mãe chamava Virgínia. Então ficou Doces Gina. E ficou. Aí chegou um período que nós pegamos, meus pais, né, já em 1954, 55, eles pegaram a concessão da antiga Mogiana. Tinha os restaurantes, estavam os restaurantes, que eles pegaram a concessão, onde pegava de Campinas a Araguari. Né? Então, esse trajeto onde foi conhecido a geleia nevada. Isso meus pais ficaram comigo, isso ele ficou um bom tempo. Aí já se aposentaram, comigo ficou 36 anos, que eu também já aposentei. Né? E é de família. Bem, o mocotó chega, vocês preparam ele e deixam armazenado aqui no freezer. Armazenado congelado no freezer. Já congelado, né? Isso, já vem congelado pelo frigorífico. Daqui é um processo que a gente vai acabar de fazer uma segunda lavagem nele, uma limpeza nele, corta ele na serra, picadinho, e depois de cortar a gente faz mais uma lavagem, mais uma limpeza, vai para a panela de pressão. Nessa panela de pressão o processo é o seguinte, é separar o osso, a carne e a gordura fora, é só o colágeno e o tutano mesmo. E depois que vai o leite, o açúcar, né, os ingredientes, que a gente vai chegando no ponto aonde ele vai para a batedeira, que aí na batedeira que ele vai acabar de bater, que vai virar aquela geleia branquinha, que todo mundo conhece, que aí vai para a forma, tem um tempo de descanso para endurecer, depois ela é embalada, etiquetada e vendida ao público. A gente encerra então esse passeio pela nossa cidade de São Simão, fazendo aqui a leitura para vocês de um trechinho de um poema que está no livro Elementos para a História de São Simão, do historiador Fausto Pires de Oliveira, um poema escrito pelo poeta Paulo Ferrari. A São Simão. Jamais Simão da Silva a sonhou tão bela, jamais pintor algum assim a pintaria, pois é da natureza a mais pura aquarela, que canta o amor, a paz, o bem, a poesia. É a cidade mais bonita que há na terra, a paisagem mais pura deste mundo, São Simão com sua gente e sua serra. O dia foi longo e a visita terminou somente quando o céu começou a ficar escuro. Na estrada, a caminho de volta, o sol se despediu lindamente. Eu não sei vocês, mas conhecer mais de perto esses municípios da região tem sido um prazer. Até a próxima!